Boa noite, a paz do nosso Senhor Jesus a todos. Nós estamos mais uma vez aqui nessa noite para trazer uma mensagem a todos. Eu e meu esposo, o pastor Luiz. Paz do Senhor, boa noite, meus amados irmãos. Deus tem tocado no nosso coração desde cedo. A gente fica lendo a Bíblia, relendo, lendo e relendo, e Deus ele vai falando conosco. E sexta-feira a gente teve num culto, uma bênção de Deus, e uma coisa que o pastor nos chamou, que eu gostei que ele falou, é sobre profetizar, profecia, revelação, essas coisas. E a gente lendo a Bíblia, a gente chegou à conclusão, e eu vou falar, que muitas revelações hoje dentro da igreja, muitas profecias são negativas. Porque veja bem, imagina agora uma igreja tal, lá, tem um pastor profeta, tem lá uma benção que é só um profeta. Mas está profetizando e o milagre não acontece. É aquilo, não sai daquilo. Porque eu creio que quando a coisa é de Deus, quando você profetiza na vida de uma pessoa, e aquilo que você está passando para a pessoa condiz com a palavra, peraí, vai ter coisa. E a gente tem que ter discernimento disso. Eu vou estar lendo rapidinho, nós não vai tomar muito tempo aqui. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Instruções a Timóteo. Aleluia. Mas o Espírito expressadamente diz, nos últimos tempos, apostarão os alguns da fé, dando ouvido a espírito enganadores e a doutrina de demônio, pela hipocrisia de homem que fala mentira, tendo acautelizadas a sua própria consciência. Não, peraí, você entendeu? O que eu vou passar para alguém é sério, profetizar um negócio sério. Porque eu tenho que ver a minha consciência. Aquilo que eu vou passar para alguém é da palavra de Deus. Pastor, mas tem gente que profetiza e o que ele vai profetizando condiz com o que eu estou passando. Peraí, o diabo conhece muito bem a minha história, a história daquele que profetiza. E tem muitas pessoas hoje não usadas pelo Espírito Santo, mas pelo inimigo, pelo adversário. Entenda bem. O camarada que vai profetizar sem discernimento da palavra de Deus, você acha que Deus está no controle dessa coisa? Não. Ele está passando para a igreja ou para aquele que ele está profetizando aquilo que a mente dele focou. Aí agora ele vai profetizar na tua vida e o demônio brinca de ser demônio, coloca a palavra na mente dessa pessoa que condiz com aquilo que você está passando. Aí você sai da igreja dizendo, mas ele contou toda a minha história, entenda bem. Eu não estou dizendo que não tem profeta, mas você tem que ficar muito atento. A profecia, porque hoje tem culto que é só profecia. Não tem palavra, não é só profecia, profecia. Então peraí, se na tua igreja está acontecendo tanta profecia, por que é que não tem milagre? Por que é que não tem ninguém sendo batizado com o Espírito Santo? Por que é que não tem renúncia? Por que é que o cadeirante não anda? Por que o aleijado não anda? São profecias mentirosas e enganosas. Porque se ela é dada por Deus, aqui minha esposa, eu vou profetizar uma coisa sobre a vida da minha esposa, e aquilo que eu estou profetizando na vida dela condiz com a palavra de Deus, o Espírito Santo que habita nela vai discernir se aquilo que eu estou falando é de Deus ou não. E eu digo para você de coração, tome muito cuidado. Vigie, leia a Bíblia. Ai, pastor, mas o que o senhor está falando não tem nada a ver, então você vai correr atrás de profecia, de profeta, e você está esquecendo de Deus. Se espelhe em Deus, não se espelhe no homem. O homem, ele pode mentir, ele pode te enganar, ele não engana a Deus. 1 João, 1 João, capítulo 4, versículo 1. Amados, não creem em todos os... Não, peraí. Amados irmãos, creia em todos os que Espírito mais provai se o Espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas se levantaram no mundo. Nisto conhecemos o Espírito de Deus, aleluia. Todo espírito
que é de Deus, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, tá vendo? Do qual já ouviste que há de vir, e eis que já está no mundo. Você entendeu? Peraí, você não pode. Tem gente que traz uma profecia tão mentirosa, enganadora, que o camarada sai triste da igreja. Mas como pastor, que eu vou saber se aquilo que a pessoa está falando para mim é verdade? Você não lê Bíblia, meu irmão? Você não estuda a Bíblia? Olha para mim, 4ª série. Eu não tenho estudo, eu tenho a 4ª série, eu sou analfabético, sabia? 4ª série, eu sou analfabético. Mas peraí, mas eu vou pedir discernimento a pastor para saber a revelação daquilo? Se Deus ele pode me usar como profeta, estou falando profeta, Deus pode me usar como profeta? Não, para profetizar uma coisa que seja mentira, enganosa. Porque esse negócio vai causar problema lá na frente. Vai ter dia que vai ter profeta aqui na terra, no Brasil, desmascarado. O demônio não brinca de ser demônio. E você está cheio da carnalidade. E você quer passar para a igreja aquilo que vem na mente. A mente vazia, ela é oficina do diabo. Quando a tua mente está cheia das coisas de Deus, Deus ele vai discernir para você aquilo que você vai passar para alguém. Então, aquilo que você está passando para alguém condiz com a palavra de Deus. Aquela pessoa que você está profetizando sobre a vida dela, está entendendo. Agora, se você trouxer uma profecia para mim, negativa, diabólica, eu não vou aceitar. Eu estou ali, você está falando, meu coração está dizendo, é mentira do diabo. Pare de inventar coisas de si próprio. Se você fizer uma igreja hoje e colocar só profeta lá dentro, é para acontecer milagre, é para acontecer cura, avivamento, e isso não está acontecendo dentro dos ministérios hoje, porque a profecia, ela é mentirosa, ela é enganosa, e os coitados que não lê a Bíblia, que não estuda a Bíblia, vai na onda desses falsos profetas. E as coisas não acontecem do jeito que ela quer e ela vai culpar Deus. Você não coloque a confiança no falso profeta. Você tem que ler a palavra de Deus. Pastor, eu sou igual ao senhor. Eu tenho a 4ª série, eu não conheço a Bíblia, não sei de nada. Ô, meu filho, o professor meu se chama Espírito Santo. E a revelação da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, não é o pastor que traz na tua vida. Se chama Jesus de Nazaré. Para mim, está falando para você tudo isso, eu tenho que ter um pouco de conhecimento, um pouquinho de conhecimento daquilo que eu estou falando, para mim não ser enganado lá fora e para mim não enganar os outros. Olha, vigia, sai de perto dos falsos profetas, você está sendo enganado, não está acontecendo nada e você confiando nele. Confia em Jesus Cristo. O homem aqui na terra, ai, eu sou pastor, sou pó, cinza, sou falho, sou humano, não sou perfeito. Como que eu vou, meu Deus, passar uma profecia que não condiz com a palavra de Deus? O anticristo já está nas igrejas. São profecias de tudo e quanto é jeito. Milagre não tem, cura não tem, libertação não tem, batismo com o Espírito Santo você não vê mais. Ai, e tem profeta que coloca a mão sobre o endemoniado e o demônio não sai mais. Mas cadê a autoridade do profeta? Cadê a tua autoridade? Que você não consegue colocar a mão sobre um endemoniado e o espírito mal sair dele. Sabe por quê? Porque a tua profecia é enganosa, o diabo conhece, tá bom? Deus ele só vai usar você como profeta, tá bom? Quando você tiver intimidade com ele. Agora, você tem que esquecer do seu eu, do seu ego. Você tem que passar agora o que está na Bíblia. Aí você vai ser um profeta e usado por Deus, amém? A minha esposa está com uma oportunidade, vai trazer uma palavra também, uma palavra dura, mas é o que Deus coloca. E a gente não pode ser idiota para ser levado de qualquer jeito. Não.
tem que ser assim, tem que ser na palavra. Doa quem doer, goste quem gostar. A palavra é essa. Se é de me criticar, leia a Bíblia. Busca na Bíblia. Aí você passa uma mensagem que nem essa, coloca no Face, no Instagram, faz aquilo que Deus colocar no teu coração. Tá bom? Isso que eu estou colocando, está desde de cedo maquinando. E eu pergunto para Deus, meu Deus, é isso que eu vou? É isso mesmo. Então, confirmação de Deus. Se você não gostou, aí é problema, não é problema meu, é problema seu com Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. E nós falamos sobre, eu também não vou ser muito, não vou me alongar muito, mas nós falamos sobre falsos profetas. Uma das coisas que vem na mente é que Jesus nos alertou que eles iam aparecer nos finais do tempo, ia ser como sinal de que ele estaria voltando. E Jesus ele nos alerta sobre os falsos profetas lá em Mateus, capítulo 7, versículos 15. Eu vou ler o 15, depois eu vou ler o 21 e o 23, também do versículo 7. Versículo 7 e 15 diz assim, inclusive o tema na minha versão bíblica está assim, cuidado com os falsos profetas. E ali diz, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Depois depois se continuar lendo, eu não vou ler tudo porque vai ficar muito extenso, vai falar sobre os frutos que vai reconhecer essas pessoas pelos seus frutos, porque aqueles que estão ligados, a gente lê lá em João 15:5, fala sobre a videira. Que Jesus ele é a videira, e aqueles que estão ligados na videira que é Jesus, eles vão produzir frutos do Espírito Santo, frutos que têm a ver com a palavra, frutos que têm que estar dentro da palavra de Deus, e você vai conhecer também os verdadeiros profetas, diferenciados falsos e os verdadeiros pelos seus frutos. Aí depois lá no 21 e no 23, do 21 até o 23, fala assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Observamos aqui, meus irmãos, que Jesus está falando que nos últimos tempos ele não vai reconhecer essas pessoas, mas ele está falando de quem aqui? Dos falsos profetas. São eles que nesse momento Jesus ele vai recusar, Jesus ele vai mandar que apartar-vos dele, que eles praticai, porque eles praticam o que é contra a lei, porque eles falam profecias falsas. E Jesus ele falou que até no fim dos tempos, muitos iam fazer grandes sinais e prodígios, para tentar enganar até mesmo os escolhidos. Então, mesmo quando há grandes sinais juntos com os profetas, a gente tem que perguntar para o Espírito Santo se isso provém de Deus ou não. Porque o Espírito Santo, meus irmãos, ele é nosso ajudador. Deus nos deixou ele como nosso ajudador, como nosso conselheiro. Aleluia. Ele não é uma força, ele é uma pessoa. Ele tem sentimentos, porque a palavra fala que o Espírito Santo ele se entristece. Então ele é uma pessoa, ele não é somente uma força, uma luz. E ele está conosco para nos dar discernimento, para nos orientar. Quando você está perante um profeta, você tem que perguntar para o Espírito Santo. Isso provém do Senhor? Você pode ter certeza, se você estiver com o seu coração aberto e atento à voz do Espírito Santo, ele vai te responder na hora se aquilo vem dele ou não. Porque olha o perigo, como a palavra diz, como Jesus nos alertou. Muitos vão ter sinais e prodígios, muitos vão estar ali dando sinais e prodígios, e mesmo assim, quando chegar nos últimos tempos, eles vão chegar perante Jesus e vão falar que eles ressuscitaram mortos, que eles fizeram grandes sinais. E Jesus mesmo assim vai falar, apartai-vos de mim, vós obreiros do que é contra a lei. Porque esses sinais não foram feitos por Deus, esses sinais não foram feitos por ordem de Deus ou pelo poder do Espírito Santo. Nós estamos vivendo num tempo, e como meu esposo diz, em que o inimigo está dentro da igreja. Ele já está trabalhando dentro da igreja porque ele está desesperado porque o anticristo já está dentro da igreja. Desesperado porque ele sabe que ele não tem salvação, ele já é condenado. Mas ele quer pegar aquilo que mais machuca o coração de Deus, que são as almas que Deus ama. Então ele vai usar de tudo no desespero dele, para que essas almas sejam destruídas com ele. Tipo assim, eu vou, mas eu não vou sozinho. Eu vou levar aqueles a que Deus ama tanto. Então ele vai usar de todos os tipos de prodígios e sinais que ele sabe que podem nos enganar.
E hoje nós estamos vendo uma verdadeira, eu já comentei sobre isso em outras pregações, uma verdadeira, assim, um circo dentro da igreja. Nós estamos vendo coisas dentro da igreja que não provém da palavra. Leiam a palavra, meditem na palavra, e quando for ler a palavra, peça para o Espírito Santo dar discernimento, peça para o Espírito Santo abrir os olhos, porque quando você lê a palavra, dificilmente você é enganado. Você vai reconhecer a voz do pastor, o pastor reconhece as suas ovelhas, e as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Jesus nos disse isso. Então, mesmo em meio a esse caos, esse circo, você vai saber reconhecer a voz de Jesus. Você vai saber se ali está Jesus ou não, porque o Espírito Santo vai te dar esse conhecimento. Mas leiam a palavra, porque hoje, se os irmãos observarem, está tendo muita bagunça no meio cristão. A gente está vendo cada coisa dentro da igreja, entrando dentro da igreja, que não tem nada a ver com a palavra. Tem profetas que, para entregar a profecia, fazem um escândalo que assusta um bairro inteiro, de tanto que eles gritam, berram, quebram um altar. E muitas vezes eles vão entregar a profecia para a pessoa já fica assustada, né? Porque vê aquele espetáculo todo e nem é necessário. Quando Deus manda entregar uma profecia, como eu já falei em outras ministrações, o Espírito Santo é manso, ele é calmo, ele é educado, ele vai chegar normal, ele não precisa fazer um espetáculo para entregar aquela profecia, uma pessoa que esteja dentro da palavra de Deus, porque a palavra de Deus já é o poder. Você não precisa fazer um espetáculo para que tenha poder, o poder está na palavra, basta que você fale ela com autoridade que vem do Espírito Santo. Mas as pessoas confundem autoridade com gritaria. E outra autoridade não é você gritar, é o poder que aquela palavra vai exercer. Muitas vezes você vai falar aquela palavra calma e vai exercer um poder grande, porque Deus está na palavra, a palavra veio dele, é ele que mandou. Uma vez eu comentei sobre eu não lembro mais quem era o pastor, mas era muito antigo, era até em branco e preto o vídeo que eu vi, eu sempre comento isso com meu esposo, era em branco e preto o vídeo que eu vi, de muito antigo. Mas era um pastor que ele ministrava muito manso, muito calmo, mas extremamente manso, ele falava mansamente a palavra. Só que como ele tinha a unção e a presença do Espírito Santo, ele falava dentro da palavra, ele era um pregador da palavra, e não um pregador de profecias, não um pregador de esses que ficam fazendo essas coisas que eu falei, que a gente vê hoje em dia, ele era pregador da palavra. E como ele tinha essa unção, quando ele começava a falar, ele estava ensinando, lendo a palavra. Se ele começasse a ler a palavra, simplesmente ler, acontecia a cura. Pessoas que não tinham visão voltavam a enxergar, pessoas que não andavam começavam a andar, porque quando ele falava a palavra, o poder da palavra se manifestava, porque a unção do Espírito Santo estava com ele. Então não é necessário fazer esses espetáculos que nós estamos vendo nas igrejas. Pessoas até penduradas no teto, trazendo coisas do mundo dentro da igreja, fazendo umas coisas que não tem lógica. Que se você ler a palavra, você vai ver que não é o que eu estou falando, é a palavra que diz. Você vai ver que não tem lógica. O próprio Espírito Santo vai mostrar que não é ele. Então, por que eu estou falando essas coisas? Porque quando você lê a palavra, você começa a conhecer quem é o Espírito Santo. E se você sabe quem é o Espírito Santo, a hora que você vê essas coisas estranhas, falsos profetas, pessoas fazendo coisas estranhas dentro da igreja, você já vai reconhecer porque você sabe quem é o Espírito Santo. Porque muito se fala sobre o Espírito Santo, mas pouco se ensina para saber quem ele é. As pessoas convivem com o Espírito Santo, mas não sabem exatamente quem ele é. E isso é o essencial. Ele está com você, você tem essa intimidade com o Espírito Santo de conversar. Se ele é uma pessoa, você tem que ter uma intimidade de conversar com ele como se fosse uma pessoa, mesmo que você não esteja ouvindo. Ele vai falar, a voz dele você vai ouvir dentro de você. E aí você vai aprender a conhecê-lo, vai saber que o Espírito Santo ama, que ele tem sentimentos, que você pode entristecer o Espírito Santo, porque ele tem sentimento, quando você está fora da palavra. A função do Espírito Santo qual é? Manter você ligado na videira, manter você junto da videira. A videira quem é? Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele quando ele subiu ao céu, depois de ressuscitado, ele disse que nos mandaria um ajudador. O ajudador que nos manteria ligados na videira. Porque até então, Jesus ele caminhava aqui na terra com os apóstolos, ele ia até as pessoas doentes, ele estava aqui na terra em carne, ele estava caminhando com as pessoas aqui na terra. Mas ele subiu aos céus. Mas ele não quis deixar os seus filhos sozinhos. Ele mandou o ajudador, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, quando você conhece ele, assim como você conhece Jesus, você conhece a Deus, você conhece o Espírito Santo, você também conhece a Deus. Porque é o Pai, o Filho e o Espírito Santo que são um. Então, você reconhecendo, como eu falei, estudando a palavra e reconhecendo o Espírito Santo, você vai conhecer o falso e o verdadeiro profeta. Porque como eu li aqui, né, em Mateus 7,
eles vão vir em peles de ovelhas, os falsos profetas. Você vai olhar para eles e você vai achar que é um cristão, que é uma ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Devoradores por quê? Porque eles querem devorar a sua alma. Eles querem que você seja destruído, igual o inimigo vai ser destruído no final dos tempos. E agora, preste bem atenção nisso, meus irmãos, nós estamos nos últimos tempos. Isso daqui são sinais proféticos. A Bíblia, ela não é um livro antigo, ela é mais atual do que nós pensamos. Porque toda a história do mundo está aqui, tanto a história antiga como a história atual, sobre tanto o que está acontecendo agora como vai acontecer no futuro, está aqui. Então, ela já tem esse alerta de que quando começasse a acontecer essas coisas, Jesus estaria às portas. E o tema de hoje que a gente tem que colocar em mente é que Jesus, ele está voltando realmente, está próximo o fim de todas essas coisas que nós estamos vendo. E se nós não nos alertarmos, se nós não nos revestirmos da armadura da fé e da palavra, e nós vamos procurarmos conhecer o Espírito Santo, ouvir a voz dele e nos entregarmos verdadeiramente a Jesus e seguirmos e ouvirmos a voz do pastor e não dos homens, não dessas coisas, não do modismo do mundo, se nós não fizermos isso, Jesus vai voltar e aí a gente vai ficar. A gente não vai conseguir alcançar a salvação. Isso é muito sério. O que está acontecendo nas igrejas, essa história dos falsos profetas é muito sério. Isso está colocando em jogo a sua alma, a sua salvação. Então comece a ler a Bíblia, comece a orar, comece a buscar o Espírito Santo, comece a buscar a palavra para que você possa ser salvo, para que você alcance a salvação. Comece a conhecer o Espírito Santo, conhecer a Jesus é essencial, é o que você precisa, é o que você tem que procurar de mais importante na sua vida, é o tesouro mais importante da sua vida, nada mais importa, isso tem que importar, para que você possa reconhecer, porque eles estão em todas as igrejas sem exceção, eles estão entrando e fazendo a cabeça das pessoas, as pessoas estão acreditando e seguindo, e deixando de ouvir aquela pregação que é da palavra, aquela pregação que é cristã mesmo, que vem da palavra de Deus, que está na Bíblia, para ouvir coisas que vêm ou da carne, porque o profeta ele fala da carne, ou ele fala pela voz do inimigo, porque o inimigo, ele conhece a nossa vida, ele não lê seus pensamentos, mas ele te observa o tempo todo. O lobo, ele fica em volta do aprisco da ovelha para tentar devorar a ovelha mais extraída, então ele está te observando o tempo todo, e ele pode colocar através do que ele sabe da sua vida, na observação, ele vai colocar na boca do profeta, o profeta vai falar e você vai, nossa, ele falou tudo o que aconteceu comigo, às vezes, muitas vezes fala alguma coisa que aconteceu com você recente, alguma coisa que você passou, assim, de aflição na sua vida recente, mas ele viu você passar. Ele vai colocar na mente do profeta, o profeta não sabia, mas ele coloca na mente do profeta e às vezes até mesmo o profeta não sabe que ele está sendo usado pelo inimigo. Então, todos têm que ficar atentos. Não estou falando que nem minha esposa falou, não é que não existe o verdadeiro profeta, existe o verdadeiro profeta, mas o Espírito Santo, se você estiver ligado nele, ele vai te mostrar a profecia que vem do profeta e aquela que não vem. E além de tudo, quando é uma profecia que vem do profeta verdadeiro, que vem de Deus e usou a boca daquele profeta, ela vai se confirmar durante os dias e ela vai acontecer. Tem profecias na minha vida que vieram, eu já recebi profecias verdadeiras na minha vida, que, por exemplo, aconteceram há 10 anos atrás e elas foram se cumprir agora. Se cumpriram agora recentemente, depois de 10 anos. Mas por quê? Mas ela se cumpriu, porque veio da boca de um profeta realmente usado por Deus. E sempre vai ter um sinal. Porque quando é algo, profecia de um profeta, é algo de Deus, ele não vai falar algo, que nem eu falei, o inimigo, ele observa a sua vida. Mas existem coisas que você fala para Deus, principalmente quando você quer um sinal de Deus. Fale para Deus em pensamento e não conte para ninguém. Não conte para o seu marido, não conte para o seu amigo, não conte para sua mãe, para o seu pai, para ninguém. Não fale nem com as paredes e não fale em voz alta. Fale em pensamento. Quando você fizer isso, um profeta vem falar com você, Deus ele vai dar um sinal falando para você isso que você falou para Deus só em pensamento e que ninguém sabia. É um sinal que é um profeta verdadeiro. Mas como eu disse, medite na palavra de Deus, alimente-se da palavra de Deus, para que o Espírito Santo possa ajudar você a discernir os profetas verdadeiros dos falsos. Só para confirmar, estamos encerrando. Olha o profeta. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, versículo 1, Paulo, ele vai a Éfeso. Paulo, era a terceira viagem missionária de Paulo em Éfeso. Paulo vai ali, usado por Deus, cheio do Espírito Santo.
Então, Paulo ele começa a pregar em Éfeso e as pessoas começam, aquelas pessoas que serviam, aquelas pessoas que eram idólatras, serviam a imagem, as coiseiras, começaram a quebrar tudo e seguiram Paulo. E olha se o homem estava cheio do Espírito ou não estava. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 12. De sorte que até os lençóis e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e o espírito maligno saía deles. E saía profeta, e saía ser profeta. Pastor, o senhor já encontrou pessoas que colocam a mão no senhor, fica profetizando, e tudo é mentira? Já está cheio. Eu não vou escandalizar eles, porque essas pessoas, uma hora vão ser escandalizadas. Vai ter denominações na terra, no Brasil, que vai sumir muitas pessoas, Deus vai tirar. Por quê? São profecias mentirosas, enganadoras, que vai enchendo a paciência do camarada. Deus vai dar entendimento para aquela pessoa que está na igreja, que não tem aquele grande conhecimento. Ele conhece que essa profecia é mentirosa, enganadora, e vai fazer o quê? Vai dar no pé, vai ficar você, a igreja, profetizando aí para o altar, porque você tem que parar de mentir, meu irmão. Para de mentir, prega o evangelho, prega o que está na Bíblia, deixa Deus falar, deixa Deus colocar na sua mente se aquilo que você vai passar para alguém em um culto é de Deus, porque se for de Deus, vai funcionar. Aquela pessoa, ela vai sentir a presença do Espírito Santo. Mas se é da carne, não coloque a mão sobre mim para profetizar sobre a minha vida mentira, porque eu tenho o Espírito Santo de Deus e o Espírito Santo de Deus não engana. Você precisa, e nem minha esposa, a pastora Fabiana, acabou de dizer, ser cheio do Espírito Santo. Pastor, mas tem muitas pessoas hoje cheias do Espírito Santo profetizando. Me mostra o milagre que está acontecendo dentro das igrejas. Mostra a cura. Mostra aí o cadeirante, mostra aí os aleijados andando, correndo, dizendo mentira. É tudo mentira. Os falsos profetas estão tomando conta das igrejas no Brasil. Acorde para a vida você. Acorde para a vida, vamos buscar Jesus. Jesus está voltando. Não é tempo de profetizar mentira, é tempo de quebrantamento, é tempo de renúncia, é tempo de nós se colocarmos diante da presença de Deus, pedir a misericórdia dele sobre as nossas vidas. Não vamos correr atrás de profecia, não vamos correr atrás de profecia. Deus pode me fazer um milagre hoje na minha vida se vir um profeta aqui, porque eu sei o que tem aqui na palavra de Deus. São bênçãos. Se elas não se cumprem na minha vida, eu não vou culpar Deus. Deus não está obrigado a fazer a minha vontade. Deus não está obrigado também a eu profetizar coisa que não está na palavra de Deus. Fique com essa palavra. É dura, mas eu creio em nome do Senhor Jesus, que Deus vai te dar sabedoria. Pastor, eu estou na igreja e estou meio confuso. Vai na Bíblia, ora a Deus, pede discernimento a Deus. Pastor, eu não tenho estudo, eu sou igual ao senhor. Ore a Deus, porque tem grandes pessoas formadas em teologia, grandes pastores, pregando um evangelho fajuto, mentiroso e não está agradando a Deus. E essas pessoas